E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende, entende como compreender as movimentações técnicas do ativo, para que você justamente saiba fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda de forma correta no ativo. Uma das grandes dificuldades do pessoal é justamente do pessoal que eu digo, tanto iniciantes, pessoal, no trade, ou os traders iniciantes, como aqueles que se dizem avançados. Eu sempre falo aqui para vocês isso. Tem muitos que se acham avançado porque está ali na frente do gráfico 1 ano, 2 anos. Isso não significa que você é um trader avançado. O trader avançado é aquele que já tem uma consistência técnica, já sabe realmente como agir diante do gráfico e às vezes falta alguns detalhes para corrigir para que ele seja uma pessoa assim tranquila na frente do gráfico. Vai lá, tá lá. Agora o trader iniciante é aquele que não tem conhecimento nenhum mesmo. Aqui eu entrei com 2 taxas já. A simplicidade do movimento. Antes da gente ver o movimento, só deixo um recado aqui para vocês. Você que chega no canal pela primeira vez, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. O e-book trata sobre padrões de vela. São 16 padrões de velas que eu faço os estudos em cima de 36 páginas de estudos. Para você baixar de forma gratuita para você. Para você baixar é simples. Basta você vir aqui nos links da descrição do meu vídeo ou do canal. Você vai encontrar o canal do Telegram e lá na mensagem fixada você faz o download. Assim como qualquer dúvida a respeito da área do aluno, você tem meu WhatsApp. Qualquer dúvida a respeito da área do aluno, você tem meu Instagram. Você pode me seguir aí também no meu Instagram para tirar essas dúvidas. E também tem o link justamente da área do aluno. São links que você encontra também abaixo aqui, de cada videoaula, tá bom? Uma vez que você entrar no canal do Telegram, como eu disse, tem a mensagem fixada, você clica sobre ela, abre 2 links e aí um dos 2 links você faz o download. Feito o download, você pode continuar aqui dentro do canal. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e ao mesmo tempo as aulas que eu subo para o canal do YouTube todos os dias eu posto aqui. Então você vê aqui William batendo meta, aí você vê aqui o comentário do Felipe lá no YouTube. Esses comentários, pessoal, quando eu vou ler os comentários e acho um comentário pertinente, eu gosto de postar aqui para vocês, tá? O Felipe diz aqui, muitas pessoas desistem do day trade, o processo é árduo, mas vale a pena no final. Meu melhor investimento foi no treinamento e nesse canal. Suporte e ensino 100% excelente. Obrigado pelos ensinamentos, Cadu. É isso aí, Felipe. É para isso que existe o canal, para isso que existe o treinamento, para realmente colocar os traders, sejam iniciantes ou avançados, como eu acabei de falar, no caminho correto, né? Fazer o que tem que ser feito, fazer a forma correta. Aqui a aula que eu subi sobre os gráficos. Aqui você vê o Fernando batendo meta. Ele explica aqui o porquê que ele entrou no treinamento. Aqui é o Pedro também, batendo meta. O Pedro utilizando aqui a ferramenta Indicador Hunter. Caso você queira fazer aquisição, lá no módulo 13 eu explico sobre ela. Aqui, Natan fazendo uma entrada quase igual à mesma entrada que eu acabei de fazer aqui, tá? Mas o mesmo sentido, você vai entender o porquê. Aqui você vê o Helder batendo meta, o Ita 3. Aqui o Jonathan batendo sua meta. A aula que eu subo aqui para o canal. Aí você vê aqui o Gilson batendo meta. O José batendo meta e fazendo saque. O Helder aqui de novo batendo meta. O outro José aqui batendo meta. E assim por diante, pessoal.
pode entrar aqui, baixar seu e-book e acompanhar os alunos, tá bom? Aqui também é o meu canal do Instagram, que eu falei para vocês. Você pode me seguir aqui, ó, Cadu Rinaldi, para ficar a par de tudo que está acontecendo. Tem um direct aqui para tirar alguma dúvida a respeito da área do aluno. Ainda com 60% para acesso ao treinamento, link de acesso ao treinamento. E também tem meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida ali. Aqui tem resultados de alunos, nos stories eu posto também todo dia. Então me siga aí para você ficar a par de tudo que está acontecendo, tá bom? Bom, vamos lá. Ó. Vocês viram, na minha análise aqui, vocês viram que eu voltei lá no passado, porque como diz uma das regras da análise gráfica, o passado precede o futuro, ou o preço precede o acontecimento atual, ou seja, você sabe o que pode vir a acontecer no gráfico através da sua análise técnica, né? A sua análise gráfica que você faz com base no passado. Então, simples, ó. Eu acho que não tem discussão contra isso, né? Aqui, ó, tem uma tendência de baixa, correto? Correto. O que eu vou fazer numa tendência de baixa? Eu vou vender. Eu só venho aqui no passado para ver uma região de segurança, uma região de resistência, para entender quando o gráfico pode voltar nessa região. Você vê que o gráfico volta aqui nessa região, ó. Então, só para você tirar uma linha, ó, o que eu consigo entender ali quando eu volto no passado? Eu tenho uma região de resistência passando por aqui, tá? E como eu digo, é uma região, não é? É uma região. Então, o gráfico já veio, ó, faz essa movimentação na região, rompe com esse candle de força gigante, volta na região sem força alguma. Qual é a ideia que eu tenho que ter do gráfico? Eu tenho que ter uma ideia do gráfico de continuar o movimento. Então eu não posso tutibiar. Quando ele deixa esse candle aqui, ó, ele já está mostrando para mim que essa região aqui vai continuar o movimento. Eu tenho que prestar atenção não só naquilo que o gráfico está fazendo, nos padrões de velas que acontece aqui, o volume financeiro que o gráfico me dá dentro de um contexto. Então essa região que antes, lá no passado, foi um suporte, ela se tornou uma resistência e ela se torna o quê? Uma referência do movimento. Então logo, com esses movimentos claros e técnicos, eu não posso pensar duas vezes. Se eu estou vendo o gráfico sendo vendido, eu vou vender juntamente com ele. Entendeu? Simples, né? Talvez você que é novo, talvez não entenda dessa forma. Mas você, ao compreender o contexto, você vai entender. Muitos, por exemplo, ao ver um movimento como esse e ver volume fazendo movimento, pode pensar assim, bom, se ele fez um volume aqui, você talvez deve ter marcado a sua região de resistência aqui, ó. É uma ideia, tá? Que muitos comentem. E pensa assim, pronto, ó, é só eu seguir o gráfico até chegar à região. Tá, se você tivesse a favor do contexto, das movimentações do gráfico, tudo bem, seria uma possibilidade, mas você não está, você está totalmente contra o movimento. Então, muitos pecam por não saber como ler e entender o gráfico de opções. Isso eu estou falando não só de traders iniciantes, estou falando de avançados também. Às vezes tomam loss assim simples, bobo, às vezes fazendo até a intenção foi correta quando estava analisando o gráfico, mas por alguns detalhes, né, ou ansiedade de finalizar o trade, ou correria no dia a dia, acaba fazendo uma análise totalmente equivocada. Então, se você aprender como ler o contexto gráfico e entender, como ler e entender o contexto gráfico para operar um gráfico de opções, né, você vai entender, mesmo você sendo iniciante ou avançado, qual é a figura que comanda o gráfico para você comandar o seu trade, tá bom? Então, ó, GBP/USD fizemos essa entrada, vamos ver se temos mais uma oportunidade. Ó, o USD/JPY, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, o USD/JPY está bem parecido, né? Ó, faz uma movimentação técnica interessante,
tá? Ele chega aqui, ó, ele deixa o que aqui, pessoal? O que é isso que o gráfico deixa aqui? Olha só a movimentação que ele faz. Ele vem, uma tendência de baixa, deixa uma movimentação aqui conhecida, você pode tratar como linha de tendência, eu chamo de linha de referência. Aí ele vem, faz o que? Um chamado fundo duplo, né? Ele faz um chamado fundo duplo. E aí ele fica o que? Acumulado ali naquela região, ó. Ele está acumulado, percebeu? Ele está acumulado, porém, ó, existe o que ali, ó? Uma força querendo movimentar o gráfico. Que força é essa? Qual é a força que impera nesse exato momento? Ele está preso neste movimento. Só que existe uma força que está comandando o gráfico aí. Quando tiver clareza de movimentação para fazer uma entrada, nós vamos fazer uma entrada. Aqui até já existiu um pensamento de compra aqui nessa região. Porém, como tem essas regiões aqui no passado, ó, eu tenho que ficar um pouco de olho nessa região para entender se ele já tem ali uma força de movimentação. Tá vendo que os candles estão pequenininhos, a movimentação não tão clara, ó. Por isso eu preciso entender o que o gráfico está querendo. A partir do momento que ele faz esse movimento aqui, ó, sem força, eu já posso entender o quê? Eu posso entender uma movimentação. Opa, fiz uma entrada ali. Qual é a movimentação que eu estou querendo que o gráfico faça nessa região aqui? A partir do momento que ele faz esse movimento, ó, eu entendo que ele muda a sua percepção de movimentação. Só que aqui, olha só, ele tem regiões aqui que travam ele no movimento. Deixa eu ver se consigo pegar mais duas aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar mais duas taxas aqui para você ver o movimento, ó. Ele tem regiões aqui, ó, do passado que são regiões de compra. Então, se eu consigo ler o gráfico, se eu consigo entender o gráfico, se eu consigo entender qual é a possibilidade de trade aqui, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu não posso ir contra aquele movimento claro do gráfico. Por isso que eu sempre falo, tem que ler, tem que entender, tem que compreender o ativo para fazer uma entrada ali naquela região. Tá lá, ó. Pena que não computou as 3 taxas, né? O único pecado aqui da execução, pessoal, foi que eu entrei naquele candle Michuruco ali, né? Deixa eu mostrar para você ali, ó. Esse candle Michuruco aqui, para mim, esse candle Michuruco, ele é simplesmente um pullback, tá? Então, qual que era a intenção aqui? A intenção era que, ao fechar pullback, ele viesse já fazer um movimento de alta. Eu mostrei para você o que o gráfico está fazendo, ó. Fundo, começa a mudar uma micro tendência de alta, pullbackinho aqui, para mim era a continuação do movimento. Mas o que o pullback fez? Ele veio buscar essa regiãozinha de fundo, que você viu que está lá no passado, travado lá no passado. Por isso que eu já sentei o dedo aqui nessa região. Fechou, né? Ganhamos aqui alguns pips, ganhamos. Mas por quê? Eu poderia ter esperado ele voltar nessa região, por isso que é importante a região, ou feito um movimento com ele. Mas agora o que eu quero que você entenda é o seguinte. Você entendeu por que muitos acabam errando trades assim, tecnicamente fáceis? Muitos aqui, o que acontece? Chega nessa região, começa já a fazer venda. Professor, mas ó, olha só, ele tem aqui, ó, primeiro nível de canal, segundo nível de canal, terceiro nível de canal. Quando ele está nesse nível, neste primeiro nível de canal aqui, ele ainda não mantém a força de baixa? Sim, mantém a força de baixa. Conforme ele retorna aqui, ó, quanto mais ele retorna aqui para cima, mais ele vai perdendo a força de baixa. Entendeu? Fica a dica aí. Então é como se ele começasse assim, ó, ele começasse com uma força de baixa, né? E, opa, não é assim, né? É vermelho, né? Ele começasse aqui, ó, oh Jesus, com uma força de baixa. Então, quanto mais ele vai chegando aqui acima, ele vai perdendo a força de baixa, né? Vai ganhando força de alta. Só que, quando você olha o gráfico aqui, você vê
notadamente a linha de referência sendo rompida e você vê uma micro tendência de alta. Então você tem duas opções. Ou você espera o gráfico se definir nos pontos realmente que você pode continuar a tendência de alta, ou você faz um trabalho de venda, de região de venda, desde que tenha fluxo de volume no mercado. Porque se não tiver fluxo de volume no mercado ali para você fazer a movimentação do gráfico, você vai correr o risco. Porque nesse exato momento onde eu entrei aqui, ó, por que eu fiz a compra e ele acabou retornando na região? Você percebeu que o gráfico ficou indeciso aqui no movimento? Ó? Ele ainda retornou um pouco abaixo, ele ainda está abaixo aqui para ganhar força. Mas o pensamento aqui, pessoal, já é pensamento de compra, tá? O pensamento já é de compra. Deixa eu ver o GBP USD aqui, ó. O pensamento aqui ainda não é de compra, ó. Mas agora, deixa eu dar uma olhada aqui, uma, duas, ainda não é de compra também. Tá? Mas também não é de venda, porque o preço está travado ali na região de demanda. Então, o que acontece com muitas pessoas? Essa falta de dinamismo, de entendimento de movimento do gráfico. Porque o gráfico, por mais que todos os dias ele faz o mesmo movimento, tem movimentos diferentes. Por exemplo, tem tendências de queda, por exemplo, que ela vem fazendo essa movimentação. Tem tendências de quedas que vem fazendo essa movimentação. Então, cada tipo de movimento de tendência, cada forma de tendência que ele vem fazendo no gráfico, você tem que entender como ler este movimento e como entender este movimento. É aí que difere você que é um iniciante de um avançado. Por exemplo, como eu falei para vocês, ó, quando a gente vê uma tendência como essa, eu vejo um suporte aqui e eu vejo uma resistência aqui. Vamos lá, ó. Então vamos lá, só para você entender e ler de forma correta. Suporte e resistência, tá? Quando eu vejo essa regiãozinha aqui, ó, onde eu fiz a minha entrada ali na região, deixa eu mexer aqui, ó. Quando eu vejo essa região aqui, ó, uma região de venda, qual é a possibilidade, pessoal? Quando o gráfico está ali muito próximo à região, olha a força de venda, olha a força de queda. A força que impera aqui ainda, ó, é uma movimentação de queda, não tem como eu negar. Olha o tamanho da força de queda. Empurra o preço para baixo. Então, a força, quanto mais força de alta começar a surgir no gráfico, mais essa força de baixa vai sendo quebrada. Então, ao passo que a força vai aumentando, essa força anterior vai sendo anulada. Ou seja, existe a expectativa de venda numa região, mesmo estando próximo à região de demanda, pode existir, desde que você saiba ler e entender o gráfico. É aí que vem o contexto, pessoal. Não mostrei ali para vocês tipos de tendências, formas de tendência, é aí que vem o contexto. É a mesma coisa que eu estou falando, ó, aqui. Por isso da venda aqui nessa região, é a mesma coisa que eu falei para você aqui, ó. Por que aqui a minha intenção já é compra? Porque olha a diferença, ó. Olha esse movimento aqui, olha esse movimento que eu fiz a venda e olha esse movimento aqui que eu fiz a compra. Você percebeu? Vamos lá, para você entender de uma vez por todas, para você ler de forma correta e entender o gráfico. Aqui, ó, a gente tem a força da tendência de baixo, correto? Força da tendência de baixo. Quanto mais o preço vai subindo, vai contrariando essa tendência de baixa, mais força ela vai ganhando. Você percebeu que ao perder esse canal de baixo aqui, opa, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Deixa eu fazer outra linha aqui, ó. Você percebeu que ao perder esse canal de baixo aqui, esta força de baixa começa a ser anulada? Essa força de baixo começa a ser anulada. Então eu posso pensar em compra? Sim, eu posso pensar em compra, porque eu já vi um fundo duplo, eu já começo a ver força de compra. Fiz a compra aqui nessa região, uma entrada, duas taxas, pelo passado que compreende. Preço voltou aqui, Cadu, posso já entrar comprador de novo? Ó, quem fez a compra aqui, ó,
Beleza, perfeito. Por quê? Porque eu já estou vendo o quê? Eu já estou vendo a força dos compradores tomando conta da região. Melhor ainda, óbvio, se eu conseguir esperar o gráfico fazer este movimento para eu pegar compras um pouco mais acima aqui. Apesar que quando a gente fala de comprar, o que eu quero fazer? Eu quero comprar barato, não é verdade? Eu quero fazer uma compra aqui, ó. E quando eu vender, eu quero vender caro, eu quero vender aqui. Agora, o que acontece, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, eu quero vender, se eu quero vender, eu quero vender aqui, se eu quero comprar, eu quero comprar aqui. Só que acontece, tem um pessoal que tem a síndrome do topo e fundo, né? Em todos os sentidos. Tem um pessoal que tem síndrome de topo e fundo, ou seja, não espera definir regiões, não espera as regiões ser definidas, não aguarda o movimento do gráfico, não aguarda o contexto ser fechado. Então, se eu tenho um contexto, ó, por isso que eu falo sobre a leitura do gráfico, sobre ler e entender. Se eu tenho o contexto do gráfico, eu preciso, no contexto, entender o que é a causa do movimento. O movimento fez e me impulsionou a causa, eu sei qual vai ser o efeito do preço. Poxa, então se eu sei que eu vou comprar ou eu vou vender, no sentido de que eu já sei onde eu vou, deixa eu escrever certo, efeito do preço. Se eu já sei onde vai ser a compra, onde vai ser a venda, eu preciso apenas me posicionar nas regiões. Se posicionar, pessoal, esperar o trade acontecer. Eu cansei já de falar para vocês e falo sempre, quem faz o trade é o gráfico, não é você. O que significa trade? O que significa trade? Negociação, né? Um comércio de ativos, tá? E quem que faz isso para você? É você? Não, é o gráfico. Então aqui, por exemplo, ó, quando ele deixa este fundo duplo e mostra que esse canal de referência ele começou a ser rompido, o gráfico já mostra para mim que ele mudou a sua perspectiva de movimentação. Ele começa a mostrar para mim que ele começou a ser comprado. E aí eu tenho que fazer o quê? Me posicionar em regiões que eu possa pensar em compra. Ou logo eu tenho que ver as tendências se encaixando, analisar essas tendências. Com isso, os padrões de vela vão surgindo e o volume vai aparecendo no gráfico, o volume financeiro. Pronto. Então eu consigo analisar o gráfico de forma simples, né? Eu consigo a ler e a entender o contexto gráfico no gráfico de opções, mesmo sendo um iniciante ou avançado. Então, analisando a casa do movimento, vendo o efeito, definindo regiões, vendo as tendências como se comportam, o padrão de vela e o volume na região, eu tenho a perspectiva de movimentação do ativo. Tendo essa perspectiva de movimentação, eu consigo definir o meu posicionamento no gráfico, se eu vou comprar ou eu vou vender. Simples assim. Só que quem faz o movimento? Quem faz o movimento é o gráfico. Olha lá, o que eu falei para vocês? Ó, eu fiz uma compra nessa região e eu falei para vocês, pessoal, o gráfico perdeu a linha de referência, fundo duplo, eu só penso em compra. Quem chegou aqui, comprou, ó, deu bom. Quem chegou aqui, comprou, deu bom. Por que aqui deu bom? Porque aqui é região, pessoal. Eu acabei de falar da região? Aqui é região. Ah, tem outras regiões que eu posso vender? Pode, mas vai depender de como se posiciona o preço na região. Vai depender de como um padrão se apresenta na região. Vai depender como vai haver um contexto gráfico ali na região. E aí, dentro desse entendimento de como ler e entender o contexto gráfico, você vai desenhando aqui no gráfico de opções a sua melhor forma de compra e de venda. Você vai encaixando este quebra-cabeça, né? O gráfico nada mais é que um quebra-cabeça, pessoal. Às vezes você vê uma peça aqui e você fala assim, opa, tá faltando isso aqui, ó, uma peça dessa para encaixe. Simples. A hora que você enquadrar, aparecer a peça que encaixa realmente, aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer conexão com ela. Enquanto você não encaixar essa peça, isso aqui tem conexão? Não, né, pessoal? Não tem conexão. Essa peça não se encaixa.
Ah, Cadu, mas e se for uma peça que demonstra realmente que o gráfico está fazendo aquele movimento? Se for uma peça que faz essa movimentação, ó, e ele deixa exatamente a peça de encaixe, é como a porca e o parafuso, né? Opa, aí sim, agora encaixou todo o movimento, todo o contexto, então agora eu consigo fazer meu trade. E quem que vai encaixar isso para você? Você. É você. É você que vai encaixar. Agora, quem vai fazer o encaixe? O gráfico. Conseguiu entender? Quem faz o encaixe é o gráfico. Quem vai encaixar é você. Para eu fazer uma entrada de venda nessa região, ó, e o preço continuou vendendo, o gráfico me mostrou o quê? Ele me mostrou que existia um encaixe de venda. Para eu fazer uma compra nessa região que o gráfico me mostrou, ele me mostrou que existe um encaixe de compra. E assim por diante. Então eu consigo ler e entender o contexto gráfico no gráfico de opções, né? Mesmo sendo um iniciante ou um avançado sem resultados, avançado no sentido de muito tempo à frente do gráfico, você consegue ou acaba tendo essa perspectiva de movimentação. Tá? Muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, puxa, Cadu, às vezes eu acho que é muito difícil entender o gráfico, eu vejo, eu não consigo compreender. E uma das coisas que eu sempre falo para essas pessoas é o seguinte, eu até postei hoje no meu Instagram isso, a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Você já percebeu que tem muita gente que ela quer começar algo, ela pensa assim, amanhã eu vou começar a estudar, amanhã eu vou começar a fazer um diário de trade, amanhã eu vou entrar em contato com o Cadu, vou começar a estudar isso aí, amanhã eu vou tirar minhas dúvidas, amanhã eu vou entrar para o treinamento, amanhã. Escrevi nunca errado aqui, tá, pessoal? Mas é nunca aqui, ó. Ou seja, ela sempre está com um pensamento elevado em fazer, mas aquela jornada dela, ela é impossível por quê? Porque ela nunca começa. Ela nunca começa. Pessoal, estudar o gráfico ou fazer um estudo de análise gráfica, aprender o gráfico, não é você ficar vendo vídeos do YouTube de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo e tentar encaixar uma coisa que funcione. Não é assim. A análise gráfica ela existe há décadas. Porém, 90% das pessoas não sabem como utilizá-la. Ouvem falar, sabem das teorias da análise gráfica, mas não sabem a prática. Entre saber e utilizar a sua funcionalidade, existe uma lacuna. Essa é a grande diferença. Então, por isso que às vezes você está aí anos assistindo vídeos de trocentas pessoas aí, você não sai do lugar. Enquanto você não sentar o bumbum na cadeira, não entender uma metodologia realmente que te ensine análise gráfica e que possa te levar ao próximo nível, você não vai sair do lugar. Então, você às vezes tem medo de se aprofundar, de estudar, de ter uma pessoa para te ajudar nisso, e você fica fazendo o quê? Nunca começa. Nunca começa. Talvez hoje seja um dia para você começar. Agora, essa jornada de você ser consistente ou conseguir algo nesse sentido, pode começar hoje, ou como pode nunca começar. Por quê? Porque a procrastinação faz isso, pessoal. Lá no passado, um dia eu resolvi estudar os gráficos. Porque me apaixonei pelos gráficos. Falei, vou estudar isso aqui, vou aprender. E hoje você vê essa facilidade que eu tenho aí de análise, de entender, de ler, de saber aplicar o contexto. Para mim é como fazer um arroz e feijão. Simples de tudo. Mas porque um dia eu comecei, tá? Eu comecei. E aquilo que parecia ser impossível se tornou algo simples, prático. Todo dia a mesma coisa. Então, pode ser que seja isso que esteja acontecendo com você, tá bom? É só um recadinho para te deixar aí. Hoje nós falamos sobre como ler e como entender o gráfico, tá? Então, se você quer realmente entender o gráfico,
quer saber como analisar o gráfico de forma correta, você será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí embaixo. Preço irrisório, você pode fazer parte. Acesso vitalício, dúvidas diretamente comigo. Eu sou seu professor tutor, eu que corrijo seus exercícios, eu que vou te acompanhar nessa jornada aí de crescimento pessoal, tá bom? Quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. No treinamento você acelera aquilo que talvez você demoraria anos para aprender e começa a ver a luz no fim do túnel. Se você quiser fazer acesso também à ferramenta do indicador Hunter, eu explico lá no módulo 13 como ele funciona. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que o acesso é diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, sem deixar a hashtag entender. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!